Considerado o primeiro SUV fabricado aqui no Brasil, a Rural Willys começou a ser vendida aqui em 1956 e foi nacionalizada em 1958, durando até 1977, quando já era produzida pela Ford, já que essa comprou a Willys Overland em meados de 67. Ou seja, ela ficou em linha aqui no Brasil nada mais nada menos do que 21 anos. E esse modelo até hoje é lembrado com carinho por muitas pessoas que já andaram ou tiveram um desses, e sempre destacam a sua robustez, ótimo espaço interno e capacidade de enfrentar terrenos difíceis, já que ela dispunha tanto de tração 4x4 como também tração 4x2. Mas o que poucas pessoas sabem é que em 1960, a Willys quase lançou um modelo conversível com um estilo mais esportivo baseado na Rural, denominado de Saci, que era inspirado no Jeepster norte-americano, vendido nos Estados Unidos de 1948 até 1950 e que não fez muito sucesso por lá. Mas você conhece todos os detalhes desse carro? É isso que você vai ver nesse vídeo. Para entendermos a história do Willys Saci, precisamos voltar em meados da década de 40, quando depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a empresa norte-americana começou a comercializar o Jeep nos Estados Unidos, que inclusive havia sido muito utilizado pelos aliados durante a guerra, e considerado por generais como o carro mais importante da mesma, tamanho sucesso que o veículo fez no meio militar. E no mercado civil não foi diferente, já que suas qualidades como robustez, confiabilidade e versatilidade atraíram fazendeiros, agricultores, pescadores e também empresas de mineração, sendo um sucesso instantâneo. Não demorou muito para a Willys ampliar a sua gama de produtos, e lançou por lá em 1946 a Jeep Station Wagon, com apelo familiar e mais voltada para lazer, sendo o primeiro modelo derivado do Jeep, que viria em 1956 ao Brasil com o nome de Rural Willys. Já no ano seguinte, em 1947, a marca lançaria a versão picape, denominada de Jeep Truck. Porém, apesar da Jeep Station Wagon ter apelo familiar e muitas vezes ser utilizada como carro de passeio, ela ainda era um utilitário, e a Willys Overland percebeu que havia uma lacuna a ser explorada em sua linha, justamente no que se refere a carros de passeio, já que nela existia apenas veículos utilitários, e não atendiam um público mais jovem que buscava um carro pequeno de passeio. Portanto, ela iniciou os estudos para produzir uma espécie de híbrido, uma combinação de utilitário, já que herdaria a base e a mecânica do Jeep, com um carro com uma proposta mais esportiva buscando atrair esse público. A sua carroceria teria um estilo Roadster, denominação muito popular nos Estados Unidos para um carro sem teto fixo e janelas laterais, com para-brisa instalado ao invés de embutido na carroceria, e capacidade para no máximo 2 pessoas. E se você gosta de conhecer mais sobre esses carros curiosos, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Assim vamos continuar trazendo mais histórias de carros inusitados como esse. O responsável pelo seu desenho foi o designer Brooks Stevens, o mesmo que havia projetado a Jeep Station Wagon e o Jeep Truck. Inclusive, ele também foi o responsável pelo desenho da dianteira que a Rural brasileira adotou a partir de 1960, exclusiva do modelo brasileiro, já que nos Estados Unidos essa frente nunca foi adotada. O novo carro se chamaria Jeepster e utilizaria a mesma base do Jeep Truck e a Station Wagon, tendo apenas tração traseira. Aliás, como a marca não possuía ferramental e maquinário para criar um design muito complicado, o seu desenho teria que ser bem simples com linhas retas, e assim foi feito. O novíssimo Willys Jeepster foi lançado em abril de 1948, e era mais baixo e comprido em relação ao Jeep comum. A marca realmente conseguiu transformar um carro originalmente feito para ser utilizado na guerra em um carro com um apelo mais esportivo, obviamente para os padrões daquela época. O modelo vinha equipado com um motor de 4 cilindros de 2,2 litros, denominado de Gold Devil, que desenvolvia 63 cavalos brutos e 14,5 kgfm de torque. Já o câmbio era manual de 3 marchas. Já para 1949, a Willys disponibilizou como opcional o propulsor mais potente de 6 cilindros em linha, denominado de Lightning, de 2,4 litros que rendia 70 cavalos brutos. No seu último ano de produção, lá em 1950, foram introduzidas 2 opções de motores para o modelo. O motor Hurricane 4 cilindros de 2,2 litros de 75 cavalos brutos e 15,7 kgfm de torque, e o Lightning de 6 cilindros em linha de 2,6 litros, que tinha exatamente a mesma potência, porém o torque era maior, cerca de 17,3 kgfm de torque. Embora a ideia aparentemente não fosse ruim, muito pelo contrário, o carro não fez o sucesso esperado pela marca americana,
apesar de ter vendido relativamente bem em 1948 e 49, porém as vendas despencaram de vez em 1950, o que fez a Willys encerrar a produção do carro, depois de apenas 19.132 carros produzidos. A Willys Overland do Brasil pensou em produzir um carro inspirado nele aqui no Brasil, durante a década de 60, construindo inclusive um protótipo baseado na Rural. O ano de 1960 marcou a realização do primeiro Salão do Automóvel de São Paulo, realizado no Parque Ibirapuera no final desse ano, localizado na cidade de São Paulo. Nesse evento, estrearam a picape Willys, a versão brasileira da Jeep Truck e também a reestilização da Rural, que se distanciou do visual do Jeep e ganhou uma identidade visual própria. Outra versão que estreou nesse salão do automóvel foi o Jeep CJ6, de 4 portas, e havia também um protótipo que a Willys construiu inspirado no Gipster, e baseado na Rural, denominado de Willys Saci. Obviamente, assim como o modelo norte-americano, o brasileiro também trouxe a combinação curiosa de utilitário e roadster, e parecia uma versão modernizada do americano. A sua dianteira era a mesma da Rural, assim como o motor 6 cilindros, transmissão e chassi. Entretanto, era mais rebaixada que a mesma, e a traseira bem mais inclinada, onde aliás ficava localizado o step. O nível de acabamento no seu exterior era ótimo para a época, com vários itens cromados, como por exemplo calotas, para-choques e grade dianteira, além dos pneus serem dotados de faixa branca, dando um toque de luxo ao conversível. Assim como o Gipster, o Saci vinha com uma capota de lona, que era acionada manualmente. O carro no salão do automóvel foi exibido nas cores preto e amarelo, e a intenção da Willys no evento era ver como seria a aceitação do público caso ele fosse realmente lançado. Tanto é que a empresa deixou ao lado do protótipo uma urna, para as pessoas que estivessem presentes deixarem o que elas acharam dele. E surpreendentemente, cerca de 77% dos que deixaram a sua opinião classificaram o Willys Saci como ótimo e bom. Além disso, se caso fosse lançado, o preço sugerido era de 990 mil cruzeiros. Para se ter uma ideia, ele seria mais de 200 mil cruzeiros mais caro que uma Rural 4x4, que custava na época 747 mil cruzeiros. Já a Rural 4x2 saía por nada mais nada menos do que 697 mil cruzeiros. E por falar nisso, assim como o Gipster, o Saci teria apenas tração traseira. Entretanto, apesar da possível boa aceitação que o carro teria, por razões desconhecidas a Willys do Brasil jamais lançou o modelo, e possivelmente como ocorre com a maioria dos protótipos, ele foi desmontado ou destruído logo após a exibição no salão do automóvel, já que não temos informações do seu paradeiro. Um fato interessante é que o Gipster voltou a ser produzido nos Estados Unidos lá em 1966, com um visual diferente e novas opções de carrocerias, porém agora sob a marca Kaiser Jeep, que nasceu da fusão da Willys Overland Company e da Kaiser Motors em 1953. O carro passou a ser chamado de Gipster Commando, usando como base o Jeep CJ6, e ficou em linha por lá até o ano de 73, quando terminou a sua trajetória sendo fabricado pela AMC, sigla para American Motors Corporation, que havia adquirido a Kaiser Jeep em 1970. Mas e aí, será que se a Willys lançasse o Saci no Brasil ele teria boas vendas? O que você acha? Deixe aqui nos comentários. Agora, se você quiser conhecer a história do Santana Tecno 2, um protótipo do modelo que jamais foi lançado pela Volkswagen e que tinha tecnologias muito avançadas para a época, confere esse vídeo que está aí na sua tela. Lá você vai descobrir todos os detalhes incríveis desse carro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.